Saudações a todos vocês. Sabe quem veio tomar café comigo hoje? Aqui no ABIBcast, sou o Caio Gouveia, seu anfitrião. E para falar sobre segurança da abordagem da via aérea na UTI, Dr. Fábio Tanzilo, médico intensivista do Hospital Albert Einstein, diarista da UTI e instrutor do curso institucional de via aérea, além de instrutor do CTVA. Prazer, mestre! Prazer é meu, Caio. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês para discutir sobre manejo de via aérea e segurança do paciente, que são temas que me interessam bastante. Do nosso dia a dia, né? Exatamente. Cara, é um tema dificílimo. E, ó, minha primeira pergunta pode parecer boba, que você está aí ouvindo, mas a pergunta é: quando entubar o paciente? Eu sei que existe diversas ideias, a gente vai entubar quando a frequência está alta, fadiga, mas existe, assim, algo um pouco mais direto, mais prático, para a gente entender, desde a emergência até a UTI, até na enfermaria, quando que a gente deve entubar esse paciente? Boa, Caio. Para responder essa pergunta, eu vou lembrar aqui de um capítulo do livro, acho que um dos primeiros que eu comecei a usar para estudar a via aérea, que é o manual Walls de manejo de via aérea em emergência. O primeiro capítulo dele é quando decidir entubar, né? E o que ele fala sobre isso, né? De fato, existem várias doenças diferentes que podem levar à necessidade de intubação, mas como que a gente tenta fazer essa decisão ser mais universal, né? Então, a gente, de acordo com o que eles descrevem nesse capítulo, que me ajuda bastante no dia a dia, é o seguinte: a gente pensa em 3 perguntas. Primeira pergunta é, isso é aplicável para todos os pacientes graves. Qualquer paciente grave. Qualquer paciente grave. Primeira pergunta é, o paciente consegue proteger a própria via aérea e manter ela patente? E aí, de bate-pronto, você já consegue... Tudo, né? Não, e assim, é fácil você avaliar assim. Você pergunta para ele assim: Caio, tá tudo bem com você? Se você já me respondeu, tá tudo bem, eu já sei que seu nível de consciência tá bom, que sua fonação tá boa e a partir disso eu consigo presumir que você está protegendo e mantendo a sua via aérea patente. Então, o paciente que está consciente, falando, é um bom sinal. É um bom sinal. Né? Já é um bom sinal. Exatamente. Já é uma triagem no bate-papo. Exatamente. Dessa primeira pergunta, você já consegue excluir. Agora, sinais de alarme nessa primeira pergunta são o paciente que tem estridor, né, ou aquele paciente que tem uma voz de batata quente, uma voz alterada. Molhada, coisa meio assim. Qualquer alteração na voz visível pode indicar alterações potencialmente graves à manutenção da via aérea pérvia. Perfeito. Segunda pergunta. O paciente consegue manter uma ventilação e uma oxigenação adequada? E aqui a gente não está falando de gasometria. A gente está falando de exame físico. Exame físico e oximetria. São as duas principais variáveis. Perder menos tempo possível, é isso? Exato. E aqui entra, assim, Roxy Index, tudo isso que vai levar a gente a avaliar o paciente do ponto de vista clínico, pensando em sinais de esforço respiratório e capacidade de manter uma oxigenação avaliada pela saturação periférica. Aí quando o cara fala, tá dispineico, já entra aí, dispneia, frequência respiratória alterada, saturação, hipoxemia, tudo exatamente pelo exame clínico. Exatamente. Aumento de trabalho respiratório, fadiga, né? Então essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é, esse cenário, ele tem um risco de deteriorar ou de ser revertido a curto prazo, né? Então, um exemplo, edema agudo de pulmão. É uma causa de insuficiência respiratória facilmente reversível, né? Perfeito. DPOC, asma, também são potencialmente reversíveis. Agora, por exemplo, uma doença intersticial pulmonar ou uma síndrome de desconforto respiratório aguda são condições que vão progredir ao longo do tempo. A gente não vai conseguir reverter isso a curto prazo, ou seja, a chance de isso piorar ao longo do tempo é maior. Então, já leva para o caminho previsão de aquilo lá, provavelmente esse paciente vai deteriorar e a gente vai precisar de ventilação. Legal. Exatamente. Legal. Então, usando essas 3 perguntas, a gente consegue agrupar qualquer doença e tentar tomar decisão a partir daí. Então, a partir daí, a gente sabe que se o paciente vai responder não à oxigenoterapia inicial, à ventilação não invasiva, a máscara, etc. Ou, melhor nem tentar,
que provavelmente ele vai progredir Uhum. com uma dificuldade, a gente vai ter que acessar essa via aérea. E acessando essa via aérea, pensando em intubação orotraqueal, que a gente está falando exatamente disso aí, na hora H, a gente tem essas dúvidas. Como a gente define que temos uma intubação difícil pela frente? A gente pode definir isso na prática. Boa, Caio. Classicamente, intubação difícil foi caracterizada pelo Ketterpal como uma impossibilidade de intubação depois de 3 tentativas por um operador experiente. Perfeito. Né? Então, essa é a definição, É bem prático, a né? definição de intubação difícil. Intubação difícil. Agora, a gente pode avaliar o manejo da via aérea difícil, não só do ponto de vista da intubação, mas também em todas as dimensões do manejo da via aérea. O que eu Sim. quero dizer com isso? A gente pode ter dificuldade em 4 momentos. Dificuldade em laringoscopia, Sim. dificuldade em ventilação com bolsa, válvula, máscara, dificuldade com o uso de dispositivos supraglóticos e dificuldade na última linha do trem, que é a FONA, né, que é Front of Neck Access, ou seja, cricotireoidostomia. Certo. Então, a dificuldade ela tem que ser avaliada nessas quatro dimensões. Tá. Qual que era a pergunta mesmo que eu falei? Já me perdi aqui. É aquela intubação difícil. Mas você tinha falado, a intubação difícil é avaliada de maneira prática, aí, como você bem citou. 3 tentativas por manejador de via aérea, se a gente pode falar assim, experiente. Operador, que tem uma experiência. Sim. E aí a gente estava falando sobre, de fato, aí vamos entrar nisso já, né? Via aérea difícil, que é uma coisa mais ampla, que você falou os 4 pontos principais. Isso. E aí você citou que a primeira questão é paciente ventila ou não? Isso. Segundo? São as 4 dimensões, As né? 4 dimensões. Laringoscopia difícil, ventilação difícil. Caso nosso plano A fale, a gente precise ventilar de resgate esse paciente. Existem os marcadores anatômicos para predizer dificuldade na ventilação. Uso de dispositivos de resgate supraglóticos, né? E cricotireoidostomia. Tá aí cirúrgico, né? Dificuldade até na operação. Exato. Pô, maravilha. Então a gente já tem as 4 dimensões para a gente, no dia a dia, para a gente conseguir abordar esse paciente na sua via aérea. E aí a gente define via aérea difícil. E aí tem uma definição, que é até uma curiosidade minha. Tem a definição que via aérea anatômica, difícil, e a via aérea fisiológica, difícil. E aí? Como é que a gente consegue separar isso? Eu imagino que seja um funcional, uma situacional, e outro algo que é mais estrutural. Sim. Mas ainda fica essa dúvida no dia a dia das pessoas, falar via aérea é difícil. Né? E às vezes não é. Às vezes esse paciente foi visto uma segunda vez, e até acho que você vai até citar isso aí, que é o estudo que você até tinha conversado comigo previamente. Existe sim uma via aérea difícil situacional, em que uma situação ótima, ela não é difícil, né? E aí como é que a gente consegue diferenciar essas duas entidades, que é a via aérea fisiológica, né? A via aérea difícil fisiológica e a anatômica? Vamos lá. Então, pensando nas 4 dimensões, cada uma dessas dimensões vai ter seus marcadores anatômicos que podem prever a dificuldade em cada um desses pontos. Então, para a gente caracterizar via aérea difícil, a via aérea difícil é aquilo que é previsto, né? E a via aérea falha é aquela que é experienciada no momento do manejo. Perfeito. Então, via aérea difícil é aquilo que eu prevejo que talvez eu possa ter dificuldade. Vai dar problema. Exato. Acho que vai via dar aérea problema. falha é eu abordei a via aérea de alguma forma, seja com intubação por sequência rápida ou tentei usar um dispositivo supraglótico e o paciente não consegue manter uma ventilação e oxigenação adequadas. Então, difícil e falha são os 2 conceitos principais aqui, né? Já abrimos aí 2 janelas. Exatamente. Dentro aí da laringoscopia difícil, né? Pensando na intubação em si, a gente pode pensar em marcadores anatômicos, né? Que demonstram um maior risco uma maior chance de ter dificuldade para fazer a intubação em si. E tem a parte fisiológica, né? Que você muito bem lembrou, que são aquelas condições, principalmente cardiovasculares e respiratórias, que fazem com que o paciente tenha um maior risco de ter uma descompensação clínica durante a intubação, né? Então, são
principalmente os pacientes que têm instabilidade hemodinâmica e que estão precisando, ou que estão precisando de um suporte respiratório maior, né? Seja com catéter de alto fluxo ou BIPAP, ou seja, eles estão precisando de mais oxigênio. Uma demanda grande de oxigênio externo, né? Exatamente. Ou pressão, etc. E com uma chance ainda maior de dessaturar a Durante níveis perigosos durante o procedimento. Tu me lembro algumas vezes aí. Bom, então, em relação aos marcadores anatômicos, a gente pode tentar prever isso de forma antecipada, né? Com aqueles marcadores clássicos, né? Que a gente tem os mnemônicos, Lemon, para laringoscopia, né? Agora, para paciente grave em UTI, existe uma ferramenta específica para tentar graduar a chance de dificuldade de intubação, que é o Macocha. Não, o score Macocha, né? Que ele tenta juntar características do paciente, anatômicas, características fisiológicas e características do operador. Ou seja, se ele tem marcadores anatômicos, né? Se ele tem apneia obstrutiva do sono, o Malampati alto, se ele está desaturando, né? Se ele está precisando de grandes quantidades de oxigênio, e se o operador é um anestesista ou não. Nível neurológico, né? Também entra. Exatamente. Também? Exato. Nível neurológico, pô, completo, né? E aí esse score vai de 0 a 12, sendo 0 previsto uma intubação fácil e 12 uma intubação muito difícil. O que as diretrizes falam, né? É recomendado que quando esse score for de 3 para mais, né? Ou seja, maior ou igual a 3, é recomendado que a gente use um videolaringoscópio, já antecipando a chance de maior dificuldade. Que hoje, até com o advento na situação que a gente viveu há alguns anos atrás, com o Covid, videolaringoscópio virou uma coisa muito mais palpável até para a gente que trabalha no SUS, né? Não necessariamente ficando só nos grandes centros. Virou algo frequente, algo necessário, né, para o manejo seguro, que a gente vai falar daqui a pouco, da via aérea. Exatamente. Principalmente na pandemia, várias sociedades fizeram diretrizes específicas para o manejo de via aérea no contexto da Covid. E o videolaringoscópio foi muito importante nesse cenário também, porque ele permitia que o operador ficasse mais distante da via aérea, sem se expor tanto ao risco de se contaminar com a secreção da via aérea do paciente. Segurança para o paciente e para o operador. E para o operador. Perfeito. Excelente. Então a gente já tem a predição de via aérea na UTI, com o score Macocha, com vários outros scores que podem avaliar tanto os 4 pontos que a gente já definiu, que vai estar num rios bonitinho para vocês verem. Mas falando agora, de fato, na abordagem dessa via aérea, como é que a gente pode pensar, né? É um paciente, especialmente na UTI, como você bem citou até eu estou tentando lembrar que o trabalho que você citou há pouco tempo, aí você vai daqui a pouco falar para mim de novo. O paciente da UTI, ele de fato, né, sabendo que ele vai desaturar, tal, normalmente é um broncoespasmo que não foi resolvido na emergência, normalmente é um edema de pulmão que não foi resolvido de maneira total na emergência e vai para a UTI. Então, ele já tem uma dificuldade maior para abordar esses pacientes e, obviamente, a gente tem uma morbidade grande para abordar essa via aérea. Como fazer de maneira segura? Porque se a gente for fazer de uma maneira que a gente aprende, não, vou sedar, vou esperar um pouquinho, fazer isso, e não tiver um planejamento prévio, algo que você já possa ponderar, com certeza a gente vai ter alguma complicação. Com certeza. Quando você me faz essa pergunta, eu não consigo não lembrar de vários estudos que falam sobre eventos adversos em manejo de via aérea. O principal deles é o NEP4, né, que é um estudo publicado no Reino Unido em 2011. Ele avaliou vários eventos adversos que aconteceram ao longo de um ano em pacientes que foram intubados, né? E desse trabalho, que analisou a fundo os eventos adversos relacionados ao manejo de via aérea, eles tiraram várias lições, e uma das principais lições foi que o planejamento é essencial. Fundamental. Né? Então,
em todos os congressos e palestras, o pessoal que falam desse tema, o pessoal sempre fala assim, que se você não se planeja para falha, se você falha em planejar, você planeja falhar, né? Então, o planejamento sempre está no cerne, quando a gente fala em manejo de via aérea seguro, né? Então, pensando nisso, Caio, eu gosto de lembrar também que em 2021 tem uma sociedade americana, que é a SAM, a Society for Airway Management. Eles têm um comitê específico para falar sobre via aérea fisiologicamente difícil. E eles publicaram em 2021 uma publicação que é consenso de expert, no grau de evidência não é dos mais altos, mas assim, o que os experts da SAM falam em relação a isso. E tem 10 recomendações para a gente guiar nossas intubações, principalmente nos pacientes com via aérea fisiologicamente difícil, para reduzir o risco de deterioração. Essas recomendações, elas estão divididas principalmente para reduzir o risco de deterioração respiratória e a outra parte para reduzir o risco de deterioração cardiovascular, né? Então, vai desde como fazer uma pré-oxigenação adequada, então eles frisam bastante isso, né? Então, a pré-oxigenação é importantíssima fundamental, né? Para aumentar o nosso tempo de apneia Fazendo seguro. Até um parêntese. A pré-oxigenação, o paciente já está em uma VNI, o paciente já está num catéter nasal de alto fluxo, ela já pode ser considerada uma pré-oxigenação? A gente pode fazer a pré-oxigenação com esse tipo de mecanismo ou é um AMBU mesmo? Não, com certeza. Pode sim. Pode e deve. E deve. Principalmente se a indicação da intubação for insuficiência respiratória. Perfeito. Né? Perfeito. Então, se o paciente já está com catéter nasal de alto fluxo, ou BIPAP, ou CPAP, e a gente decidiu intubá-lo, o que a gente vai fazer? Nesse momento na qual a decisão da intubação foi tomada, a gente já vai aumentar a fonte de O2 para 100%. E a gente vai tentar, enquanto a gente vai preparando os materiais para fazer a intubação, preparar os materiais, a equipe para fazer a intubação, a gente já vai deixar em 100% para a gente fazer a pré-oxigenação e deixar ele com o maior estoque de oxigênio possível para ganhar o conceito, né, que é o Safe Apnea Time, ou seja, fazer com que aqueles segundos, a gente espera que seja segundos só, né, da laringoscopia, ele esteja com uma reserva muito boa, né, para demorar até começar a desaturar. Interessante até falando da fisiologia, né? Porque a saturação vai dar 100%, só que ao mesmo tempo a gente está dando um boost, já que a gente está aumentando também o O2 que vai estar diluído no plasma. Então, de certa forma, a gente vai estar com um pouquinho a mais de oxigênio. Muito interessante essa ideia. Safe Apnea Time. Safe Apnea Time. Safe Apnea Time. E é importante a gente lembrar da pandemia também aqui, né, Caio? Porque muitas vezes a gente indicava a intubação quando o paciente já estava com altos teores de oxigênio, né? Altas FiO2. Altos níveis de oxigênio. De 80, 90 e mesmo assim saturando baixo. Ou seja, a margem que a gente conseguia ganhar de pré-oxigenação era menor. É verdade. E nesse sentido, quanto mais a gente demorava para decidir intubar, de certa forma a gente aumentava o risco do paciente dessaturar durante a intubação. Sim. Porque se ele piorasse, a chance de ganhar esse benefício da pré-oxigenação caía, né? Caía bastante. Pô, é muito interessante esse ponto aí. Então, a pré-oxigenação seria, das 10 recomendações, a quase sine qua non. Fundamental. O que mais a gente pode pensar em intubação segura aí? Sim. A pré-oxigenação, o planejamento, pensando na pré-oxigenação, os sedativos. A gente tem que pensar nessa parte dos sedativos já previamente. Sim. Né? Uma das recomendações é usar medicamentos mais cardioestáveis. Legal. Né? Então, quais são os mais cardioestáveis? Né? Então, o que é recomendado hoje em dia para fazer a sequência rápida de intubação é fazer o uso ou etomidato ou ketamina. Essas duas são as medicações mais cardioestáveis e que atualmente estão dentro das recomendações. Uhum. Como pré-indutor,
né, para fazer a analgesia e quebrar o efeito da laringoscopia, que pode ter um efeito, uma consequência ruim da manipulação laríngea com um aumento da estimulação simpática, etc. é recomendado o fentanil, mas hoje em dia é diferente do que quando eu acho que você também aprendeu assim, né? Bolaço A gente já fazia fentanil, tomidato ou corônio. Hoje em dia o fentanil, né, como um pré-indutor, ele não é mais recomendado caso o paciente esteja instável da parte hemodinâmica. Perfeito. Por quê? Né? Se o paciente está se mantendo ligeiramente compensado às custas de hiperatividade simpática, e a gente vai dar uma medicação que vai quebra essa resposta simpática, a chance dele descompensar durante a intubação é muito maior. Tá. Então, o fentanil, hoje em dia, ele é recomendado mais nas situações onde um pico pressórico pode ser mais prejudicial, certo. Como nas emergências hipertensivas, por exemplo. Edema de pulmão, hipertensiva, etc. Hipertensão intracraniana. Hipertensão intracraniana, perfeito. É aqui a gente, quer dizer, pode-se usar ketamina, mas também não, né, a gente fica até ponderado. Então já falamos de pré-oxigenação, sedativos, planejamento do ponto de vista de pessoal, né? Tem que estar com as coisas ligadas, o ventilador programado. Boa. Em relação a isso, estava até agora, antes de vir para cá, revendo minha literatura para não falar bobagem. Eu vi uma revisão narrativa, né, de intubação em paciente crítico, e eles recomendam sempre que na intubação do paciente crítico na UTI, o ideal é que tenha 2 profissionais à disposição para o procedimento. Tá, né? Só procedimento. Por quê? Pode ser que o paciente descompense e nessa hora nunca é interessante estar sozinho, né? Perfeito. Porque a gente sabe que enquanto a saturação do paciente está caindo, a nossa frequência cardíaca está subindo. E a nossa capacidade cognitiva vai cair. Vai decaindo, com certeza. Então, ter alguém junto com a cabeça mais calma, mais fresca, vendo a situação de fora, ajuda a gente a seguir os passos de uma forma mais segura. Então, ter 2 profissionais médicos para fazer a intubação é fundamental. E tem um guideline da DAS, que é a Difficult Airway Society, do Reino Unido. Ele não é tão novo, é de 2017, mas é a publicação de referência para intubação em UTI. E nessa publicação é interessante porque ele traz esqueminhas de como a equipe deve se dividir, se dispor em relação ao leito. Então, falar aqui precisa ficar o primeiro intubador, aqui o segundo, aqui quem vai ficar nas drogas, o líder. Então, existe já uma recomendação da logística do paciente. Né? Mais um ponto planejamento aí, logística. Sempre é interessante ter alguém que vai ficar disponível para pegar outros materiais, caso seja necessário. Eles chamam de runner, né? Aquela pessoa que é o circulante que vai sair para pegar algum material ou chamar alguém de ajuda. De qualquer forma, é importante que os principais equipamentos estejam já na cena. Tá. Né? Na anestesia existe o carrinho de via aérea e na UTI a gente precisa ter a maleta da via aérea. Com todos os materiais necessários para a intubação e para os planos de contingência. Falando de uma maneira geral, o que é o mínimo que a gente precisa ter numa maleta de via aérea assim? Considerando que a gente tenha tanto a possibilidade de uma via aérea, uma intubação difícil, considerando uma ventilação, né, também difícil. O que a gente tem que é imprescindível a gente ter durante a abordagem dessa via aérea? Numa maleta. Vamos montar a maleta aqui. Sim. O que você não deixa de colocar? Eu sei que pode ter pouca evidência falando sobre isso, pouco estudo, mas com certeza para quem manipula a via aérea, para quem está no dia a dia, o que a gente coloca assim? Eu não vou deixar de colocar na minha maletinha. Boa. Eu acho que, em primeiro lugar, um laringoscópio de backup. Perfeito.
com pilhas, lâminas testadas regularmente, né? É importante ter pilhas novas, né? A lampadinha lacradas. que desliga toda hora também, tem que tomar cuidado. Aquela lampadinha maravilha. É raro, mas acontece, É raro, né? mas acontece pouco. Então, pelo menos 2 laringoscópios, um que a gente vai usar, outro de backup. Se for possível, um videolaringoscópio, melhor. Ótimo. A gente sabe que, infelizmente, não é a realidade de todos os Vamos lugares, falar mas... assim, no nosso sonho, ter um videolaringoscópio. Se tiver 2 laringos, pelo menos. Isso. Um de Se a backup. gente tiver o videolaringoscópio, é interessante a gente ter um tipo de videolaringoscópio que tenha a possibilidade de ter 2 lâminas diferentes. Tá. A lâmina normal, Macintosh, e a lâmina hiperangulada. Certo. Tá? E aí é importante que elas estejam ambas À na disposição caixa. na caixa. Pensando também na dificuldade da laringoscopia, é interessante ter um bulge, né? Um bulge para ajudar a gente nas laringoscopias com Cormac Lehane Tem mais aquele avançados. dispositivo mais rígido, mas também pode ser maleável, como fosse um guia grande, é isso? Exatamente. Um guia grande com a ponta angulada. Angulada. Né? Para ajudar a fazer a levantar a epiglote e sentir os anéis traqueais. Legal. Um bulge. Agora, caso aí depois disso a gente parte para os dispositivos de resgate, né? Caso a gente precise ventilar, depois de ter induzido o paciente, é comum a língua cair no palato e obstruir a via aérea. Então, para ventilar é importante ter uma cânula de Guedel na caixa de via aérea. É descrito, né? Quando a gente vai ver os livros, sempre tem lá as fotos da cânula nasofaríngea também. Tá. Mas, assim, elas podem ajudar a ventilar também. Mas eu não acho que seja tão essencial quanto a orofaríngea, que é a Guedel. Que é o que a gente mais usa. Né? A Guedel, aí, essa eu considero mais indispensável. Então, Guedel. A partir daí, a gente vai para os dispositivos de resgate em si. Ok. E aí o recomendado é a gente ter pelo menos 2 tipos diferentes, de tamanhos diferentes. 2 tipos diferentes, tamanho diferente, supraglóticos, dispositivos supraglóticos. Exato. O que são os tipos diferentes? Uma máscara laríngea e um tubo laríngeo. Tá. Cada um de pelo menos 2 tamanhos diferentes. Certo, perfeito. Né? Tá. Porque os pacientes vão ter tamanhos diferentes e o grau de vedamento que a gente vai ter da via aérea com o cuff vai ser diferente. Então, precisa ter o tamanho adequado. Adequado para aquele paciente, ok. Exato. Ou mais adequado. Exatamente. Então, um tipo de máscara laríngea e um tipo de tubo laríngeo. Todos esses dispositivos têm de primeira e de segunda geração. Qual que é a diferença? Os de segunda geração, eles têm uma canaleta que permitem a aspiração do conteúdo esofágico, caso o paciente comece a regurgitar durante o procedimento. Já que não é seletivo, vai muito ar para o esôfago também. Exatamente. Em relação à máscara laríngea em si, as que são mais interessantes para escolher para o serviço se a gente puder, né? poder deixar disponível lá, são as máscaras laríngeas que permitem a intubação por dentro dela. Né? Então, existem vários modelos disponíveis no mercado que permitem isso. Né? A Fast Track foi uma das primeiras foi a primeira, se eu não me engano, que permitiu essa intubação por dentro da máscara. Certo. Inclusive, ela tem uma angulação bem maior que as outras máscaras convencionais, que era justamente para facilitar a intubação por dentro da máscara às cegas. Perfeito. Embora hoje a gente sabe que a forma mais segura de fazer a intubação por dentro da máscara laríngea é guiada pelo broncoscópio. Então, máscara laríngea que permite a intubação, tubo laríngeo e, por último, que a gente precisa ter também, é um kit de cricotireoidostomia. Em relação a esses kits, existem várias possibilidades diferentes. O ideal é um punção, né? Sim. Seria o mais ideal, né? No guideline da DAS, ele recomenda que a técnica preferível é uma técnica que usa um bisturi e um bulge. Olha. Mas é difícil quem não é cirurgião se sentir confortável com bisturi. com o paciente dessaturando
numa situação de não intubo, não ventilo, ficar confortável para com o bisturi na mão fazer uma cricotireoidostomia. Exato, exato. Então, apesar de ser a técnica mais recomendada, existem outras alternativas. Uma mais comum é aqueles kits com a cânula de cricotireoidostomia já montada numa agulha, que é o kit de cricotireoidostomia por punção. Certo. Que a gente faz como se fosse uma técnica de Seldinger, né? Que fica muito mais simples, né? A gente, puxa, essa me pegou, hein? Eu achei que era o preferível, era por punção. Porque normalmente é o cirurgião. É um conceito mais novo. Assim. Mais novo. Legal, muito interessante isso daí. Então, maleta montada. Só tem um item. Tem mais um? Que eu acho fundamental, mas que se a gente deixar dentro da mala, pode ser que ele fique viciado, que é a cânula, a sonda trocadora. É o catéter de troca de tubo. Tá, perfeito. Porque a troca de tubo é uma situação possível, né? Na UTI. Possível. Por falha do cuff ou obstrução, alguma coisa assim. E ter um dispositivo para troca do tubo de forma segura, sem perder o acesso à via aérea, é importantíssimo. Você deixa lá e você não tem um risco. Especialmente se for uma via aérea que tivemos dificuldade, uma via aérea difícil, uma via aérea até que já foi falha em algum momento, é importante nessa intubação a gente preservar, também preservar a segurança do paciente. E um conceito equivocado que as pessoas costumam ter é de que a troca pela sonda trocadora é algo fácil porque o paciente já está entubado, então é mais tranquilo. Mas não. A gente sabe que os guidelines falam esse procedimento deve ser levado com a mesma seriedade, a mesma diligência que uma intubação nova, né? Pelo alto risco de complicação também. Excelente. Então temos a maleta montada. Então, com todo esse planejamento que a gente já abordou, para a gente poder ter segurança, né, quando a gente vai ter o manejo da via aérea, existe assim alguma consideração pensando dessa forma? Esse paciente foi intubado na UTI, foi muito difícil a intubação, porém ele não tinha nenhum resquício de via aérea, foi intubado no centro cirúrgico com tranquilidade, mas durante a UTI o bicho pegou. Tem alguma coisa falando sobre isso? Por que essa diferença, às vezes, que a gente vê? Tudo bem, situação mais de estresse, situação um paciente com maior facilidade de descompensação, mas por que a dificuldade maior no manejo da via aérea em si, né, na técnica? Bacana. Antes de falar exatamente sobre isso, eu vou lembrar sobre um outro tema que a sua pergunta me lembrou, que é assim, quando o paciente é intubado no centro cirúrgico, todos os residentes que rodam na unidade comigo, eles sabem que eu sou bem Caxias em relação a isso. Perguntar para o anestesista como foi a intubação. Certo. Porque o dado da dificuldade na intubação prévia é de muita valia. Muita valia. Então, mais do que qualquer marcador anatômico, eu ter a informação de que a intubação foi difícil por um profissional que faz aquilo todo dia, essa é a principal informação que eu posso ter para estimar o risco de uma nova intubação difícil. Então, quando a gente vai receber o paciente lá na UTI que veio do centro cirúrgico, a gente não pode deixar de esquecer, a gente não pode esquecer de perguntar como foi a intubação. Como é que foi a intubação? Exatamente. Agora, falando exatamente então sobre o que você perguntou, tem um estudo, né, que foi feito na Espanha, agora acho que em 2010, 2011, por aí. Eles acompanharam pacientes que fizeram cirurgia cardíaca e foram para a UTI no pós-operatório. Os pacientes que foram reintubados, eles incluíram no estudo e compararam quais que foram os desfechos da intubação desse mesmo paciente quando ele foi intubado na UTI, comparado com o momento que ele foi intubado lá no centro cirúrgico. Ou seja, o paciente era o controle dele mesmo. A equipe que fazia intubação era praticamente a mesma, porque eram os mesmos anestesistas do mesmo corpo clínico que trabalhavam na UTI também. Tá. O grupo é o mesmo. Exatamente. Era uma UTI que era... A expertise era igual. De pós-operatório, que era cuidada pelos anestesistas. E não tinha nenhuma diferença significativa de experiência entre os grupos. É um grupo heterogêneo, né? Um grupo homogêneo. Homogêneo. Exatamente. Era totalmente homogêneo. Então, a mesma equipe que estava no centro cirúrgico obviamente, com variações mínimas aí, era a equipe que estava abordando o paciente no segundo momento na UTI.
Então fazia também o pós-operatório, o intra e o pós-operatório. Exatamente. E o que eles perceberam nesse estudo foi que o mesmo paciente, quando ele é entubado na UTI, primeiro, a dificuldade técnica é maior. A porcentagem de visualizações difíceis, ou seja, Cormac 3, 4, é maior quando a intubação é na UTI. Caraca. O número de complicações é maior também, significativamente. Se eu não me engano, era por volta de 60% na UTI versus 14% no centro cirúrgico. E quais eram as complicações que ele listou, né? Intubação esofágica, descompensação cardiovascular e dessaturação. Caraca. Intubação esofágica. O cara intubou ele no centro cirúrgico, não teve grande dificuldade, chegou lá, teve intubação esofágica. Exato. Ou seja, como a situação uma equipe relativamente homogênea, com experiência semelhante, o fato do paciente estar na UTI já torna o procedimento mais difícil. Com maior risco de complicações. Agora, o porquê que isso acontece é multifatorial, né? Primeiro que o cenário da UTI é mais hostil para intubação, né? Não é um paciente só, são vários. O espaço, às vezes, não ajuda, né? A gente, às vezes, não consegue colocar o paciente no melhor posicionamento possível, dependendo da UTI. Tem o fato de o paciente já estar num contexto fisiológico mais desfavorável também. Então, tem múltiplos fatores. É multifatorial mesmo. É o do paciente da UTI. Exatamente. É o paciente da UTI. Cara, fantástico esse nosso bate-papo. Passou um pouquinho do tempo, mas é assim, eu prolongo mesmo. É assim, meu assunto é bom, a gente prolonga. Mas, finalizando, agradecendo muito a presença do meu grande colega Fábio Tanzilo, com toda a sua experiência com via aérea e também na administração de cursos. Fica aí a sua palavra final, especialmente falando sobre essa necessidade de reciclagem do profissional que vai abordar essa via aérea. A gente sabe que, poxa, nós temos tempo de medicina, tempo de emergência, tempo de UTI, temos quase 10 anos ou mais, né? Não vou falar que é menos, não. É menos 10 anos, não quer ficar tão velho, não. Mas, enfim, a gente sabe que muita coisa que a gente pensa assim, poxa, eu já entubei tantas pessoas, tanta gente, eu tentei salvar tantas pessoas dessa forma, eu vi tantas vias aéreas difíceis, essa coisa mais moderna aqui, acho que não vai mudar muito a minha... E aí esse é um pensamento que que trava a gente no nosso avançar por uma via aérea segura. O que você sugere, você que trabalha nessa área de ensino continuado em via aérea, você sugere para a reciclagem desse profissional, o quanto a gente pode trazer de benefício para realizar esses cursos que são fundamentais. Cada coisa que a gente vê diferente na abordagem de via aérea, a gente fica com os olhos assim brilhando, já que tudo que leva a maior segurança e maior facilidade do paciente e para o próprio profissional é muito mais interessante. Eu acho que é muito importante a gente ter em mente que qualquer complicação no manejo da via aérea, ela tem o potencial de ser catastrófica, né? Seja com morte, seja com dano cerebral irreversível. Então, o profissional que lida com esse risco de ter que entubar um paciente, principalmente paciente de UTI, ele tem que ter sempre isso em mente, que a nossa atuação, ela permite fazer a diferença na vida do paciente. E quanto mais responsável e diligente a gente for nesse cuidado, mais bem a gente vai fazer para esse paciente. Eu sempre lembro daquele filme, não sei se você já viu, Caião, aquele filme Sully, que o piloto de avião precisa aterrissar o avião lá no Rio Hudson, em Nova York. Assim que o motor do avião começa a falhar, que os pássaros entraram lá na turbina, ele vira pro copiloto dele e fala assim, pega o manual de crise. E aí o copiloto dele pega o manual de crise e eles começam a checar item por item qual que é a sequência de ações que eles precisam fazer para tentar reverter. E isso, infelizmente, esse tipo de cultura a gente não tem na UTI, né? Assim, de ter uma coisa tão estruturada, passo a passo. Então, eu acho que
primeiro ponto. Acho que uma cultura de segurança é importantíssimo, né? A gente implementar isso nas UTIs e o profissional ter isso em mente. Já que a gente está falando de aviação, né? Os próprios pilotos, né? As tripulações de aeronaves, elas fazem treinamento de crise exaustivamente. Os pilotos fazem horas e horas de simulação antes de ir para a prática. Isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa priorizar mais também, né? Simular bem. Praticar mais, simular mais, não só fazer a prática na hora que está valendo. Exato, perfeito, perfeito. E educação médica continuada, né? Aquilo que a gente não faz, a gente tende a esquecer. Sem dúvida. Né? Eu mesmo só fui lembrar, hoje eu só sei falar o passo a passo da técnica da crico por punção, porque sendo instrutor eu tenho que rever aquilo pelo menos uma vez a cada 2 meses, então eu vejo com frequência, eu lembro. Certo. Mas quem não vê, quem vai ver a cada 2 anos, a cada 3 anos, a chance de esquecer na hora que for precisar fazer é enorme, né? E aí o risco de complicações é muito maior. Lembrando disso e agradecendo ao meu grande colega Fábio Tanzilo, encerramos o nosso AmibCast de hoje. E quem vem tomar café comigo? Lembrando vocês, já que a gente pode fazer merchan aqui, temos um curso fantástico saindo da Amib agora, que é o CRM, tá? Daqui a pouco disponível, que fala exatamente o que o nosso colega falou sobre trazer o planejamento da aviação para a terapia intensiva e além de um curso novo de via aérea que tá por aí. Veja todos os materiais da Amib e sigam a gente. Até o próximo. Valeu, mestre!